Bom, hoje nós estamos aqui com a doutora Avani Vanzetti Ponzi, correto? É Correto. psicóloga, né? E eu gostaria, estamos com a Ana Purkio, que é jornalista, e eu gostaria de começar já o nosso bate-papo perguntando para a doutora Avani para ela falar um pouquinho do seu histórico profissional, há quanto tempo ela é psicóloga e especificamente há quanto tempo cuida de idosos. Então, como eu estava colocando para vocês, né, que eu sou adiantadinha, na verdade eu me Uhum, formei em 77, sempre quis atuar na área clínica, era uma área que eu gostava muito, até trabalhei um tempo na psicologia escolar, mas uhum, a clínica sempre foi um dos focos que eu gostei muito de trabalhar, já na faculdade, nos estágios e tudo mais. E aí eu comecei no atendimento, né? No início que eu me formei, eu fui trabalhar na PAI de Santo André por um tempo. Depois eu fiz um estágio na CD. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas que tivessem alguma deficiência, era uma coisa que me atraía bastante. Eu comecei a perceber coisas que eu precisava aprender nova, né? Aí eu fui fazer licenciatura, comecei a fazer alguns cursos extra, né? Porque a gente não sai sabendo tudo mesmo, né? Ainda mais na uhum, nossa área. Aí um tempo eu fiz, acho que uns 2 anos e meio, eu fiz um curso de neuro no HC para entender melhor a área neurológica, para poder entender melhor um pouco daquilo que a gente estava lidando, né? Porque às vezes a gente está. Eu nunca vou esquecer meu professor de neurologia, que ele dizia assim: cuidado para não fazer terapia em cima de um tumor, né? Achar que você está fazendo a terapia e é um tumor. Então, assim, sempre, né? Ou então a pessoa tem realmente dói o estômago porque ela tem uma úlcera, né? E aí a uhum, gente começou a trabalhar. Tem um consultório multidisciplinar, né, com fono, físio, então isso, dentista, então era um trabalho muito integrado. Foi quando eu conheci a Paula também, né? E a Paula já era apaixonada pela psicologia e a gente conversava bastante. Aí depois disso, na década de 90, surgiu a ideia de eu ter uma instituição. Não se falava de ONG, nada disso na época. uhum, E vou te falar por quê. Porque como você está dentro de uma PAI, de uma CD, são instituições excelentes com relação a trabalho e tudo mais, mas o que acontece é a rotatividade. E de mais a mais, assim, os deficientes, eles acabaram ficando idosos. Antigamente não ficava, porque uhum, ou tinha convulsão, ou tinha alguma coisa, uma comorbidade que não era tão verificada, e aí não tinham as deficientes idosos. E as instituições uhum, maiores, quando faz 18, 20, eles já, né, tiram, vai vir uma vez por semana, duas, e eu vi a necessidade deles terem um trabalho mais integrado, né? uhum, Então foi tudo junto. Eu fui partir para a medicina antroposófica, a Waldorf, e na década de 90, quando eu estava ingressando para montar essa instituição, meu marido morreu, né, com pouca idade, 40 anos, e aí os planos tiveram que se modificar, porque a gente uhum, tem que se modificar, né, conforme toca a música, né? E aí eu exatamente. tive que voltar um pouco atrás, né? Com toda aquela Uhum, bagagem que eu já tinha, foi, né, mais ou menos nessa época também que eu fiz o curso de neuro. E aí eu já comecei a dar palestras, eu comecei a fazer outras coisas para poder suprir, inclusive, renda, né? Eu tinha dois filhos pequenos, uhum, então os planos da instituição foram ficando para trás. E aí, na terapia, né? A gente tem que fazer terapia, é que eu descobri uhum, assim, por que que as pessoas de mais idade me atraíam tanto? Porque quando eu era pequena, era uma família de comerciantes aqui da região do Ipiranga. Uma uhum. vez a cada 2 meses, a gente ia em instituições, chamavam-se de asilos, né? E a gente ia É. visitar os velhinhos, né? Uhum. Tinha uma senhorinha que chamava Dona Fausta, eu nunca vou esquecer, eu devia ter uns 12 anos. E ela me mostrava que ela abria um buraquinho no colchão e ela jogava todos os remedinhos ali dentro, ela não tomava. Ela Olha, falava assim para mim, ela falava assim remédios. para mim, me colocaram aqui, o meu filho e a minha nora não gostam de mim, né? E são Uhum. algumas passagens que eu lembro. Ela me ensinou a bordar ponto a juro. Ela mandava eu trazer um paninho.
e aí eu ficava conversando com ela. Já tinha 12 anos, gente, era muito nova, né? E eu lembro que nessa época saiu a lata de leite moça, né? E a Uhum. gente levava, e ela falava assim: traz a minha escondidinha e um abridorzinho de lata que eu vou beber um pouquinho, né? Era isso Antigamente fazia mesmo, muito na isso. nossa, né? E aí com isso a gente ia sempre, era uma coisa tradicional lá dos italianos, juntar Uhum. alimentos e levar para eles e mostrar, né, para a meninada que olha como a vida é, tem que cuidar dos idosos e tudo mais. Com isso eu fui desenvolvendo, né? Aí as crianças da minha rua que não eram alfabetizadas, eu ia buscar em casa e dava aula. Ia buscar as crianças em casa para dar aula. Então acho que o É, trabalho social já fazia um pouco parte de mim. parte da vida. Eu É. lembro que tinha um bar de portugueses e tinha uma senhora portuguesa, e ela falou uma vez assim, e a gente brincava na rua, né? Eu não sei ler, me ensina. E eu ensinei ela a ler. Eu ensinava pela Caminho Suave, olha só. Eu Lembro. ensinei ela, eu devia ter uns 14, 15 nessa época. Então, Uhum. assim, estava no sangue mesmo querer formar uma instituição. Eu tenho um É, neurologista que ele fala para mim assim, quase 70, pensamento de 40 só, e o corpo, e você acha que o corpo é de 20? Eu falo, não é, mas a gente faz uma força, né? mas, é. Porque é difícil, né? A gente já sente o peso de algumas coisas, né? Uhum. Uhum. Embora eu faço um ortomolecular, então tem uma energia boa, mas de qualquer forma é o que eu tento passar. Todo esse Uhum. aprendizado que eu tive na medicina antroposófica, que é uma forma diferente, mente, corpo e alma, né? Como que precisa ter um trabalho integrado, Obrigada. como o corpo não precisa de tanta medicação, Exato. né? Que nem alguns idosos que eu tenho aqui, que não são tão idosos, mas desenvolvem uma demência ou por conta da própria deficiência, você vai vendo que é uma sobrecarga de medicamentos que acaba piorando muito o Uhum. quadro deles, né? Você não sabe se você está tratando o remédio ou a pessoa, É, né? exato. É. Assim, não, Melhora. olha, a É, gente ouve muito assim, olha, se fica muito agitado, dá tal remédio. Eu dou nada, entendeu? Não dou nada. tristeza. Mesmo para autista, a gente percebe que depois que você dá alguma coisa com muito açúcar, eles vão ficar mais agitados. Então a gente vai tirar o açúcar e não brigar com a agitação deles. Uhum. E não vai adiantar Exato. nada, eu vou encher a cara deles de remédio que não dá certo, né? É. Então, é o que eu falo. Foi sempre muito assim. Eu sempre tive atendendo pessoas mais idosas. Uhum. Uhum. Talvez porque eu mesmo chamasse, né? Para mim, Uhum. entendeu? Exato. Então, É. tenho, por exemplo, uma senhora que hoje já está bem velhinha. Ela tinha duas, né? Uma chamava Norma, outra chamava Daisy. E minha secretária trocava o nome delas. Então, as duas chamavam Norma, Daisy Norma, Norma Daisy. E uma delas até hoje me visita, né? Uhum. Pouco tempo sofreu uma cirurgia, ligou para mim quando o marido faleceu. Então, assim, fica como que eu vou te dizer? Fica um vínculo muito gostoso, É né? identificação com a sua infância, né? Eu acho também, né? Né? Fica na identificação. Então, assim, a gente foi criado assim com nono, nona, tio, tia, sempre muito próximo, né? Uhum. E as famílias italianas, elas são muito amorosas, né? Até É. demais de pegajosas, né? Mas, Uhum. de qualquer forma, isso te molda também de uma forma positiva, né? Exatamente. Porque para o idoso, desde sempre, né? É a paciência que vai virar. Não tem outra coisa para ser É, feita, exato. né? É. E a Não tem Vani, hoje, quantos idosos você cuida? Como é Aqui que no funciona? NID, nós Como que você tem temos na... na faixa etária, vamos dizer assim, porque veja, quando você tem uma pessoa com uma hemiplegia, uma paralisia cerebral, ou até um Down, já 45, 50 a gente já pode considerar como idoso, porque o Uhum. cérebro deles tem um dinamismo completamente diferente, né? Eles Uhum. envelhecem precocemente. Então, a Uhum. catarata acontece mais cedo, os processos de demência acontecem mais cedo, talvez pelo esse próprio desenvolvimento neurológico deles, né? Infelizmente, a gente trabalha com uma população mais carente, né? Que não teria recursos para medicações ortomolecular, porque é bonito falar faço ortomolecular, mas custa caro, É. né? Sim. Você faz uma medicação ortomolecular, R$ 600, quando muito para um mês e meio. Então, essa população não vai ter esse. Então, vamos de Zolpidem, né? Aí vamos com todos os remédios que tem de direito para deixar ele quietinho. E Uhum. assim, aí é muito difícil você trabalhar. Você não, é o que eu falei, a gente não sabe se trabalhando o remédio ou a pessoa,
né? Exato. Então, assim, a ideia era que o NID fosse, né? Chama NID a instituição, que vem do Uhum. inglês precisar, a palavra precisar. Núcleo de Educação e Especialização para o Deficiente. A gente pegou a Uhum. palavra precisar, porque precisava Uhum. de um trabalho desse que atingisse, vamos dizer, da idade que eles não são mais aceitos, né? Nem no CAPES, até a perder de vista. Nós já É. tivemos aqui de 79, né? Já tivemos de 80. Claro, eles fazem um bom trabalho. Eles começam com a gente com 65, e tem 23 anos a instituição, esse Uhum. senhor já faleceu. Mas ele faleceu, nada a ver. Foi um problema orgânico que deu, né? Ele não sabia ler nem escrever, mas ele tocava maravilhosamente bem o violino, Que entendeu? legal. Então, você desenvolvia outros trabalhos. Então, a ideia era ter uma instituição que ela tivesse N trabalhos, que ela fosse de período integral, para que eles não me ficassem grudados na televisão, né? Uhum. E tivesse um trabalho integrado. Então, por exemplo, eles começam com uma educação física adaptada, depois eles partem para uma oficina pedagógica, uma oficina de terapia artística, tem oficina de matemática, eles acham o máximo oficina de matemática. Então, assim, tem os trabalhos de equipe, que são montagens de quebra-cabeça para trabalhar funções executivas, e aí a gente faz esse quebra-cabeça um quadro, né? Por Uhum. exemplo, a gente faz muito evento, então a gente distribui o álcool gel. Eu preparo a parte química, né, com os que são mais, e os outros que têm mais dificuldade, põe o lacinho. Então, ele tem uma função dentro do trabalho, né? Certo. E a minha última paciente que eu peguei, está com 65, ela é minha funcionária, tá? Senão ela não ficaria aqui. Então, ela se acha minha funcionária. Uhum. Então, deixa ela achar que ela é minha funcionária. Arrumei uma mesinha para ela, arrumei uma mesinha para ela. Como aqui tem o bazar também, né? Que é o bazar nosso. Quando Uhum. ela está com vontade, ela vai lá dobrar umas roupinhas. Ela tem uma função, que em casa a única função dela é ficar. Ela está entrando num quadro de demência, não é Uhum. Alzheimer ainda, mas é um quadro de demência progressivo. Então, assim, ela vai fazendo outras coisas. Ela já está assim, Uhum. numa fase que ela fala: olha, eu acho que você tem que mandar esse aqui embora, hein? Que ele não está produzindo muito. Eu, ok, Ai, que estou lindo. verificando, entendeu? E aí, que nem sexta-feira, eu vi que ela estava muito caída. Aí perguntei para o filho: o que que aconteceu? Ah, nós aumentamos o remédio. Eu falei: não aumente o remédio por conta do NID. Nós Uhum. estamos aqui para aguentar. Se ela fizer o xixizinho dela, o cocô dela, nós temos cuidadoras que vão saber lidar com isso, né? Uhum. Porque às vezes a Uhum. família acha que se isso acontecer, a gente vai não aceitar. Não, muito pelo contrário. O NID existe para se tiver uma febre, a gente segurar. O que que a gente pode fazer para ajudar a família? Para que esses pais ou esses familiares trabalhem e cuidem da sua vida. A gente só não faz a área médica, que aí é uma obrigação deles, e a Uhum. área odontológica, que também é uma obrigação deles. Ou Entendi. qualquer outro médico que tem aqui, ortopedista. Mas aquilo que é dentro do NID, então nós temos fisiofono, TO, acupuntura, tá? Uhum. As AVDs, as atividades de vida diária, então elas ajudam a lavar, ajudam a secar a louça. A gente só não coloca em coisas de risco. Por quê? Algumas não têm realmente condição, né? Entendi. Por exemplo, o nosso fogão da nossa cozinha, ele tem uma ilhinha em volta dele. Como ele é um fogão industrial, eu tenho medo que eles encostem, entendeu? Tem essa noção. Podem se queimar. Doutora, Perde-se a noção do perigo. funciona mais ou menos como um centro-dia, mais Um ou menos, centro-dia. um Isso, centro-dia. isso. De reabilitação e socialização. Entendi. Aí tem a turminha que é mais nova, que faz, eu faço a ponte. Ela fica na escola e ela faz o segundo turno aqui, Uhum. entendeu? Faz o Entendi. contraturno aqui. Então, a gente tem de todas as idades, desde pequenininho até os senhorzinhos. Aí o Ah, que tá. acontece? Eles cuidam dos pequenos. Você entende isso? Porque Nossa. assim, para eles, ele olha para uma criança autista, ele não entende muito bem o que que é aquele autismo, mas ele procura ajudar, né? Uhum. Ou então, quando Instinto. eles chegam assim para mim, estou com uma dor de cabeça muito forte, eu sei que não, que é a atenção mesmo. Daí a Uhum. gente tem os placebos, passa na hora, viu? Que os placebos que são fantásticos. Passa na hora. Não é dor de cabeça, né? Passa na Entendi. hora. Você dá um confete, passa na hora. Mas Uhum. é porque ele quer uma atenção, porque normalmente são idosos assim, que os pais já morreram. Veja, se eles já Ah, são idosos, os pais já faleceram. Quem está cuidando é um irmão,
a filho, cunhada que não né? quer que cuida. É cada um tem, eu assim, é o que eu faço, eu não julgo. E cada um tem seu limite, né? Tem gente Aham, que não aguenta trocar fralda, é um direito da pessoa, eu entendo, né? uhum, Cada um tem o seu limite e às vezes não quer aquela situação para dentro da sua própria casa. Então, isso é uhum. o que me pegava não, me pega ainda, e eu estou montando o piloto da primeira residência assistida. O que que é essa residência assistida? Seria essa terceira etapa do meu projeto, que é uma casa, não é instituição, nada, é uma casa montadinha, bonitinha, ao estilo, ao estilo virginiana, né? Tudo organizadinho. E Uhum, aí eles vão morar lá. Então eles passam o dia aqui, porque aqui tem as refeições, tem o uhum, lanche, todas as atividades, né? Eles têm capoeira adaptada, eles têm yoga, eles têm karatê. Agora me arrumei uma piscina também para eles relaxarem na piscina. Então, assim, eles têm várias atividades o dia todo, né? Fora as de base mesmo, que é a fono, TO, físio. E aí eles vão para casa, uma uhum, cuidadora, uhum, para eles conviverem, porque a família já não consegue mais cuidar, entendeu? Por N entendi. fatores que eu estou te falando. Ou porque é um idoso que dá muito trabalho, a família tem que trabalhar, ou é uma idosa, ou idoso, não importa, que houve uma cisão familiar ali, alguém não quer, né? Uhum, E a gente consegue fazer um trabalho com eles. Também é um piloto. Eu vou trabalhar com 6 pessoas que ainda têm condições de banho, de se manter. Tem as entendi. dificuldades, mas ainda tem condições. Que o segundo núcleo aí vai ser das pessoas que têm total dependência. Não dá para misturar. Tem algumas residências assistidas que faz aquela miscelânea, uma salada de fruta, aí e cuidador não entende, não se entende com cuidador, porque eu não quero cuidar desse que usa fralda, faz cocô. Eu quero cuidar só desse que sabe se trocar sozinho. Ah, festa, né? Então, quem Uhum. vai trabalhar no segundo nível vai saber qual é o trabalho específico que ele vai Específico fazer. antes, entendi. Ele tem que ter amor, não é fácil. É que eu falo, Uhum. você trocar uma fralda com cocô de uma criancinha é ok, e de um adulto é completamente diferente. Diferente. É. É o que eu falo das escolas. Você coloca um cadeirante, né, uma pessoa com mobilidade reduzida, dentro da sala de aula. Aí ele faz cocô. Já peguei várias vezes, esperando o atende vir buscá-lo. Aí ele passa a ser a pessoa que é, o mal cheiroso, o cagão. Então você acaba a inclusão sendo uma exclusão, né, Exato. para aquele aluno, É. né? Porque ele não consegue. Vê se está aqui, Rô. Ele não consegue, por exemplo, lidar. A professora também não dá, gente, não dá. Eu já vi várias escolas, assim, por exemplo, 28 crianças normais, um autista, um cadeirante e a professora louca, a branquinha. Tá na bolsa. A professora louca, entendeu? Professora Uhum. doida, porque não tem condições de ela cuidar. E aí eu também entendo como que é o problema do idoso, né? Por exemplo, na casa. Eles são completamente diferentes quando eles vão para a residência assistida porque eles são trabalhados. O trabalho a nível comportamental, olha, você vai morar, então tem o quarto das meninas, né? O banheiro das Uhum. meninas, o quarto dos meninos, tem a sala de convivência. Então vocês vão fazer o trabalho, mas vocês são todos amigos. Que nem Doutora, é uma o que menina. nós chamamos de co-housing, Isso, esse modelo, né? é, 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 é o que nós chamamos de. Uhum. é. E aí, assim, eu tinha visto isso na Espanha, muitos anos É, atrás, né? Japão também tem muito. Tem muito, eu acho muito legal isso, muito Maravilhoso. legal. É, Porque eles se sentem na casa deles. Eu falo, ó, sim. cada um pode trazer um enfeite que goste, a bonequinha, o que vocês quiserem, que a casa é de vocês, né? Uhum. Só que ela tem regras. Então, assim, tinha uma lá que queria comer, já tinha comido acho que umas 8 bananas. Aí o outro vai e cobra ela. Você está comendo todas as bananas, entendeu? Uhum. Aí vai a cuidadora e fala, não, ele vai te fazer mal, entendeu? Então, assim, a Uhum. cuidadora também é trabalhada para não ser uma sargento da polícia, entendeu? E sim Certo. É. mais um Fazer a elemento da casa, mediação, né? a mediação, né? Eu falo para elas, vocês não precisam ser as sargentos da polícia militar ali em cima deles. Dê Uhum. autonomia, que é o que nós estamos Exato. tentando trabalhar, né? Exato.
Fica aberto às famílias que quiserem vir visitar. Lógico, tem regras, né? Que eu fiz tudo com regras, senão não funciona, né? Mas não são regras rígidas. Tem horário certo para vir visitar. Se quiser levar no final de semana, nas férias não há problema, né? Uhum. Porque eles já estão trabalhados para isso. Mas para isso tudo precisa de um trabalho, né? Um trabalho emocional, porque senão você não Sim. consegue, É. né? Você não consegue dar a eles essa autonomia, por exemplo. Onde estão todas as minhas roupas? Estão todas aqui. Mas eu só tenho isso, é o Uhum. suficiente para você viver, né? Porque, na verdade, às vezes morava numa casa que tinha um monte de tranqueira. Eu já peguei vários, assim, morando em situação bastante difícil, né? Vamos Uhum. dizer assim, é. E eu vejo muito isso. Eu acho que hoje, né, o que nós temos, e como eu atendo uma população onde já existia uma deficiência, e aí ele vira idoso, então ele pode ter uma comorbidade, que nem um pai falou assim, na época da pandemia, que o filho dele é Down, que ficou Uhum. cego porque passou álcool gel no olho. Eu falei, não, ele não é bobo, ele não passa álcool gel no olho. Ele está cego porque faz parte do quadro clínico dele, né? E Uhum. aí foi constatado no SEMA que era da própria, né? Da Doença. próprio Down, uma das comorbidades e paciência, Uhum. né? Uhum. Então, assim, é difícil para os pais. O pai, Aceitarem, depois né? dele ficar em casa com essa cegueira, teve até um infarto. Não aguentou. Não Uhum. aguenta lidar com ele. Porque às vezes ele me chamava assim, né? Se eu não desse o lápis para ele, ele fazia assim, puta. Eu falava, tá falando comigo? Ele, não, com a chuva. Eu falei, vai que bom que não é comigo, é com a chuva. Entendeu? E qual a Você tem que ter idade, mais ou menos? 48, 48. 48, 50. Mas assim, biologicamente uns 60. É Hum. um Down bem sério, bem sério. Sabe? Entendi. Aquela hipotonia toda, posição de língua, até as rugas no rosto, entendeu? Eu Uhum. tenho uma Uhum. piquititica, a Denise, ela tem acho que 50, ela não tá vindo porque ela tá com problema de osteoporose na coluna. E, gente, ela é uma graça. Ela é uma graça. Aí fui levar, por exemplo, com eles eu até faço um trabalho mais direto. Tem que fazer alguma tomografia, alguma coisa, eu vou junto, porque eles não obedecem os pais, que já Uhum. estão idosos também. Então eu vou junto. Aí fomos, fizemos lá o exame da Denise, brava, porque eles são bravos, tal. Aí ela sentou bonitinha assim, né? Aí eu falei assim, uma médica do SUS, que médica maravilhosa, porque não é toda hora que você pega alguém com paciência, né? E a Sim. Denise é difícil, né? Foi fazer densiometria, tem que ficar quieta, ela não fica. Então foi um processo, e a médica um amor. Falei, vamos agradecer a doutora. Vai tomar no teu tu, entendeu? Vai tomar no teu tu. Falei, não, era para agradecer, não é para xingar, entendeu? Então, assim, você tem que Uhum. ter muita. O pai e a mãe deixei do lado de fora. Podem ficar os dois aí que você só dão trabalho, entendeu? Que não Uhum. tem aquela firmeza de lidar com eles, né? Isso. E ao Uhum. mesmo tempo carinho, porque eu falo que você tem que ser firme, colocar o limite e ser carinhosa. É. Abraçar, né? Elas vêm Uhum. aqui, me chamam, você é minha madrinha? Eu falo, sou sua madrinha. Ok, Uhum. né? Mas eu não sou uma madrinha boazinha que dá um monte de presente, não, entendeu? Uhum. Eles querem fazer uma substituição de figura materna da figura de madrinha. Sempre existe isso. E na hora de Uhum. você trabalhar com um psicólogo, você tem que saber direitinho qual é o limite. Porque se você Anne, e o for. limite não é só com eles, né? Porque É, assim, eu vejo muito isso. Eu acho que tem pais que, por ter crianças que viram idosos deficientes, eles devem ter uma preocupação de tipo assim: e se eu morrer, o que acontece com meu filho que ninguém sim, Sim. sabe cuidar? Né? Uhum. Deve ser assim, todos. então assim, você acaba tendo que tratar do Sim. idoso com problema mental e dos pais também que não sabem lidar Principalmente, com essa É. situação. você vê, a maior parte que tem 50, esses pais já têm próximo a 80, se não tiver um pouco mais de 80. Uhum. Às vezes esse filho é raspa de tacho, né? Já teve É. com uma idade mais avançada, então ele É. já tem 85 e o filho tem 50, Uhum. né? E aí, esses é uma. E assim, às vezes eu converso com família, com irmãos, com primos, não quero cuidar. É. Quanto custa para ficar aqui? Entendeu? Exato. É. Então, assim, não quer essa responsabilidade, não é?
é muito difícil, né? Quando você vai institucionalizar, então, colocar numa casa, né? Então, assim, o que eu explico, quando as pessoas não tiverem mais habilidade, nem física e nem emocional para lidar com a coisa. Porque aí você vai piorar muito a condição dele. Você não tem paciência? Sim. Doutora Vani, estou observando a fala, né, da senhora e eu estou pensando aqui, a gente está envelhecendo cada vez mais, né? Sim. E essa situação, esse quadro que a senhora percebe e enfrenta, né, no dia a dia, como é que a senhora vê isso para um futuro? Porque a gente está envelhecendo cada vez mais, né? Acho que a tendência é piorar isso, né? Haver Então, alguma... a primeira coisa seria a nossa qualidade de vida, né? Que eu acho que, assim, muitas coisas não são trabalhadas dentro da nossa qualidade de vida, Isso, né? Infelizmente, né? A gente, a gente já pensou em fazer para os nossos profissionais, tá? Nós já estamos uhum. pensando na nossa casinha, tá bom? É A isso, gente vai ficar velhinha também, né? Sim, é. Falo para minha secretária que ela vai estar com um telefoninho de plástico atendendo. Eu vou estar na minha salinha atender alguém também. Pode mandar o próximo, entendeu? Porque faz Uhum. parte, né? É. Eu acho que essa qualidade de vida, né? Eu não estou dizendo isso com relação aos deficientes, porque assim, existe a comorbidade, eu não tenho o que fazer. Uhum. Mas nos idosos em geral, né? O que eu posso sentir é que as famílias estão cada vez mais sem paciência, É. entende? É o que eu falei, não quero julgar, porque eu acho que o julgar é muito difícil, né? Eu não posso julgar uma pessoa e falar, não quero ficar com a minha mãe, vou internar, né? Vou Uhum. institucionalizar, porque ela não Às aguenta, vezes a porque ela não pessoa não tem consegue nem também lidar. estrutura física para cuidar de uma mãe idosa, né? Às vezes é isso que você tem, por exemplo, uma pessoa que tem, vai, 3 hérnias, né? E uma mãe que se joga no chão, né? Que você não Uhum. consegue levantar. Eles ficam um peso morto, né? Fica um peso bem morto. Então, como você faz para levantar essa pessoa, né? Uhum. É, eu cuidei da minha mãe, né? Ela morreu na minha mão. O último suspiro foi na minha mão. Minha filha, eu tenho um problema no braço até hoje. Ela se jogava, e eu sou grandona, mas ela também era grande. Então, assim, era aquele peso morto. Olha a paciência que tinha que ter, por exemplo. Ela estava Uhum. sequinha com a fralda, eu falava, mãe, que bênção, você não fez xixi hoje à noite? Vamos tomar um banho agora de manhã para eu poder ir trabalhar? Vamos tomar um banho? Uhum. Uhum. Você não vai me dar banho de água fria. Eu nunca dei banho de água fria nela, entendeu? Falo, não, não vou, vou dar de água quentinha. Eu começava a tirar a fralda, ela fazia xixi na minha mão, entendeu? Uhum. Então, Entendi. assim, eu dei o gatilho do. Aí eu percebi que eu dei o gatilho do xixi e não dei o tempo para ela. Eu tinha que ter dado. Você não fez xixi, já colocar no vaso sanitário e não ficar abrindo o chuveiro, entendeu? Porque eu Uhum. dei o gatilho da mente dela. E aí ela fez o xixi. Falava, mãe, você fez xixi na minha mão. Você fez vários quando você era pequena, Tá. entendeu? Legal. Resposta certa. É. Falei, pois é, né, mãe? Então agora eu vou cuidar. Então, assim, às vezes ela tinha uns repente, assim, de se jogar para trás, de, assim, umas coisas que você não entendia, até umas falas Uhum. bem desconexadas. Ela estava com demência mesmo. Ela teve uma demência bastante acentuada, mas eu já estava com 84 anos. Assim, foi rápida, foi meses, sabe? 9, 10 meses. É muito Uhum. difícil, como filha, eu posso dar meu testemunho, de você ver tua mãe. Minha mãe era uma mulher extremamente ativa, uma mulher, assim, toda de si, sabe? Vaidosa, combinar os brincos com os anéis, com a roupa daquelas que ela ia para as reuniões dela do Avon, toda arrumadinha. E você Uhum. vê aquela decadência, entendeu? Fazer coisas absurdas. Quando no início ela fez um banho de assento, teve uma queimadura de 2º grau no bumbum. Eu falei, para que você fez esse banho de assento? Para Uhum. eu sarar. Sarar do quê? Entendeu? Então, Uhum. assim, é muito difícil você ver. Quando eu comecei a mexer na casa dela, quantas coisas ela estava escondendo, latas e latas de produtos, assim, de comestível vencida, e ela fazia a Uhum. gente levar outras. Ou então, por exemplo, ela falava assim: hoje eu quero comer, como toda boa italiana, macarrão, bife à milanese e purê. Aí eu fazia. Não quero Uhum. nada disso. Não te pedi? Fala, realmente, você não me pediu, né? Mas é o que temos e você vai ter que comer isso. Uhum. Eu não tenho tempo de fazer outra coisa. Eu acho que eu vou comer só uma banana mesmo. Então come só uma banana, entendeu?
Aí mais tarde ela pediu bife e a paciência, Paciência, né? A minha paciência. sogra também, ela teve Alzheimer e tinha esse processo também. Teve o processo É. dela ir até a esquina, voltar, e aí fazia isso umas 10, 15 vezes ao dia, como se ela estivesse voltando porque ela é portuguesa. Então, ela ia como se ela tivesse a encontro dos pais, que já tinham falecido há Sim, muito tempo. sim. E aí eles faziam e tinham, os filhos tinham muita paciência nesse momento. Foram filhos maravilhosos, porque não é o habitual, né? Não é o Não é o habitual, muito habitual, pelo né? contrário, né? Nós podemos ter um percentual de 15% que vai tratar desse jeito e os Uhum, outros 85% não querem. Por uhum, não ter habilidade, que eu já te falei, não tem habilidade, não tem vontade, não tem paciência e não resta, e não vamos julgar, né? Porque cada um, uhum, né? uhum. E muitos eu ouço assim, eu não consigo ver minha mãe assim. Falei, "Ah, ok, né? Então É, deixa alguém ver, que você vai ter que ver, não tem o que fazer, né? Eu estou verdade. atendendo uma senhora, ainda ela não está vindo aqui, ela tem 74, também começou, é um processo de Alzheimer mesmo. Uhum. Então, assim, ela teve um filho que tirou todo o dinheiro dela, entendeu? Um dos filhos tirou todo o dinheiro dela, levou ela no banco e na câmera você vê, ela põe a senha. Ele pegou o Uhum. papelzinho, era um dinheiro de uma casa, ele se acha no direito, mas assim, o tempo todo ela está em sessão comigo. Eu estou fazendo um trabalho de funções executivas do cérebro, mas está difícil. Aí eu falo Uhum. assim para ela, fala assim para mim, ah, eu preciso te contar uma coisa. Que deu de eu pôr aquela senha? Eu falo, ai, não sei. Meu filho me roubou, né? Mas eu gosto dele, ele é meu filho. Entende? Então, é muito complicado. Nos Isso. momentos de lucidez, que ela tem alguns ainda, é muito difícil trabalhar com isso, Doutora, né? quando é a esses casos, há casos de agressão também, né? Como que a senhora lida com isso? Como é que é? Ele é Olha, denunciado? Como que a senhora... eu tento primeiro, se algum vem com alguma queixa, que o irmão bateu, o pai bateu, alguém bateu, primeiro eu tento chamar a família e verificar a Uhum. veracidade, que Certo. às vezes não chega a tanto, às vezes os idosos também eles criam, né, na mente deles algumas coisas, né? Uhum. Exageram, né? Uma caiu na rua, bateu o olho, ela falou que o irmão dela deu um murro nela, mas você via, aliás, ela chegou, ela caiu na rua vindo para cá, né? E Uhum. o irmão na hora falou, olha, Rosângela precisa, que é minha secretária, precisa colocar uma aguinha, alguma coisa que ela machucou. E ela foi falar para uma das profissionais, o irmão que não viu isso, né? Eu também não tinha Uhum. visto, que o irmão dela tinha batido nela. Eu falei assim, calma, não começa a ficar doida antes do tempo, vamos primeiro avaliar a situação, ver direitinho. Ah, mas aí eu perguntei, por que você falou que o seu irmão bateu em você? Aí eu soube do real, mas não falei nada para ela. Uhum. Por que será que seu irmão bateu em você? Porque eu respondo. Eu falo, ah, você responde? Mas você respondeu ao seu irmão? Não, quando eu era pequena, eu respondi ao meu pai. Meu pai me batia. Então, ela Nossa. misturou as estações, Uhum. entendeu? Uhum. Ela transferiu, né? Ela transferiu o pai para esse irmão, numa situação antiga. Eu já pedi, depois no outro dia ela fazia, eu já pedi perdão para o meu irmão. Eu falei, não precisa todo esse escândalo. A gente entende o que está acontecendo. Então, Uhum. cuidado, não se faça da coitadinha, né? Mas, por exemplo, é assim, ela vem para você e fala assim, posso fazer xixi? Pode, olha, a chave está ali, vai no banheiro das meninas, né? Ela volta com a chave. Muito obrigado pelo xixi. Tá bom, põe a chave aqui. Daqui a pouco ela volta. Posso tomar um pouco de água? A jarra tá lá, pode pegar. Muito obrigado pela água. 2 minutos depois, posso fazer xixi? A chave está aqui. Isso Uhum. passa a ser esses 4, 5 vezes sequencial. Na quarta ou quinta eu faço uma intervenção. Você tomou água agora? Tomei, né? Falei, então acho que você não vai precisar de água agora. Né? Uhum. Eu vou levando até o ponto que eu acho que eu tenho que fazer uma intervenção. Porque Entendi. senão ela vai na repetição muito tempo. E cada um dentro de uma. Eu te falo, né? Cada um é dentro da sua peculiaridade, né? Não Uhum. dá para você falar que existe um padrão. Não tem um Entendi. padrão. Uhum. A gente tem que, na hora, saber como lidar, né, com a situação. Eu tenho uma que fala assim para mim: os pais têm mais de 80. Ela quer Uhum. dormir na cama com o pai. Olha. Como o pai e a mãe dormem junto, o que ela faz? Ela sai do quarto dela e exige que a mãe durma com ela na sala. Daí eu falei, por quê?
porque eu não quero eles namorando, Uhum. né? Eu falei assim, mas só que o papai e a mamãe estão juntos. Você tem que ficar no seu quarto, que a mamãe já está cansada, ela já não é mais novinha. Uhum. É, ela fala, ela tem hemiplegia, ela fala com bastante dificuldade. Eu tenho que entender que eu não tenho marido, né? Eu falo, você não tem, entendeu? Então, você vê, cada um é cada caso, né? É. Porque ela vem com o histórico dela, de querer, sei lá, né? De querer ter casado e não casou. E aí ela vê a situação dos pais, acho que ela E gostaria aquilo de ter a mesma incomoda, de uma coisa. certa forma, É. incomoda. Ela se sente, São acho que, é muito frustrada. detalhe, né? Que eu falo, tem que ter. Outro dia a menina falou, uma delas, ela tem 60. Com dor de dente, tô com dor de dente. Falei, tá bom, traz para mim que eu vou olhar esse dente, né? Eu já levo na dentista, se a família não estiver por perto. Ela me tira a dentadura, entendeu? Uhum. Uhum. E a Ah, dentadura estava cheia de sujeira, tá? Aquilo estava doendo, porque acho que ela Ah, estava com folga, né? E eu uhum. nem sabia, a família não me comunicou que ela usava a dentadura. E como ela consegue se cuidar, ela vai ao banheiro e escovar os dentes todos os dias. Eu tenho um monitor que segue, quem tem dificuldade. Mas ela Uhum. nunca pediu. Aí que eu fui ver que a dentadura estava frouxa, a comida estava por dentro, machucou a Ah, gengiva. Mas uhum. na hora que ela tirou o dente, a dentadura, eu falei, oh, meu Deus. Então não é o dente que está doendo, é a gengiva que está doendo, né? Aí que eu Uhum. fiz uma aguinha morna com bicarbonato, um pouquinho de vinagre. Nossa, melhorou muito. Eu falei, isso costuma melhorar, né? Mas vamos levar no dentista para ver. Aí a Uhum. dentista falou que tem que fazer outra e tudo mais. A família levou. Então, assim, na hora você tem que ter uma paciência de Jó, É, né? tem De que ter. Jó. É. E estômago, né? Que nojo, cara, paciência, só umas comidinhas. Vamos lá, Uhum. tirar as É. comidinhas, pôr essa dentadura de molho para limpar, entendeu? É pronto. Quer dizer, eu acho que tem que estar em você, né? Uhum. O que eu mais difícil, meninas, é encontrar profissional para trabalhar. Uhum. era uma das perguntas que eu até veio aqui agora na minha mente para te fazer. Porque que nem você falou, é fácil você escolher um idoso que usa a fralda certinho, não faz cocô na calça, não faz xixi. Mas e aí quando não? Quando o idoso não consegue andar, faz xixi, e cocô todo nele, tem que dar banho toda hora. Quando não come o cocô, Deve né? ter uma rotatividade imensa de profissionais, né? É, Isso. porque eles têm paciência, né? Olha, gente, na pandemia, eu me pus a fazer, que aqui eu pago aluguel, tal, né? Eu me pus a fazer comida, criei um sábado gastronômico, porque eu não queria perder minha equipe. Porque Uhum. você treina essa equipe. Da mesma forma que eu treino os monitores, os profissionais de área são os profissionais de área, a gente se conversa. Meus monitores todos, que eu chamo de monitor, educador social, eu dou Uhum. curso, eu converso com eles direto, com o pessoal que vão todos os cuidadores, eu coloco até a moça da cozinha como uma cuidadora, é sempre que você tem que conversar. E eu tinha muito medo, não era de não conseguir pagar aluguel, de perder minha equipe e começar tudo de novo, Uhum. entendeu? Nem, por exemplo, teve um autista que ele veio muito pequeno para cá, com uns 4, 5 anos. Hoje ele está com 18. Mas ele é um autista com um quadro psicótico bastante acentuado, que é genético. Ele É. comia 1 grão de arroz por 1 grão, tá? 1 hora e meia para comer um pratinho de arroz. Hoje ele come de Uhum. um tudo, só que ele fala pouco, ele fala algumas coisas. Quando ele faz alguma coisa errada, ele me chama de chuchu. Eu ensinei ele, falei, eu sou seu chuchu, né? E quando ele quer comer, por exemplo, ele tem um jeito, ele pega o prato e ele faz assim, tá? Ele não sai um dá como o meu, tá? Sai igual assim, Uhum. tá? Para pôr mais. É só falar, João, vai até lá na cozinha e pede, que tem um buraquinho, né? Pede que ela vai Uhum. colocar. Uma das cuidadoras, que às vezes eu tenho que ter uma paciência também, que está virada naquele dia no giraia, queria que ele tomasse o suco, mas ele não queria. Autista é sistemático. Ele ia tomar o suco Uhum. só quando ele comesse o segundo prato. Aí Certo. ele viu o suco tudo em cima dela. Daí ela ficou mó nervosa. Eu falei, você tá nervosa à toa, cara. Eu já cansei de falar como o João é sistemático. Uhum. A gente tem que saber exatamente. Eu já sei. Quando ele faz com o prato assim, senão ele leva o prato direto, ele já está acostumado. A gente conseguiu, eu com a mãe, fazer um bom trabalho. Ele pode Uhum. não ter a verbalização, mas ele tem uma comunicação de corpo, de tudo muito Que boa. legal.
né? Então, Que é esse tipo de atitude, ele pode distorcer todo o trabalho que vocês fizeram, né? pois Porque é, pois é. a gente tem pouco cuidador, trabalho com cuidadores, né? Orientações e escolas, né? Eu acho que falta curso para cuidador. Sim, Porque, sim, assim, por muito. exemplo, quando você tem uma pessoa que usa parenteral, né? Não é só Uhum, você colocar a alimentação parenteral, você tem que lavar o tubo, você tem que ter uma puta higienização, aquilo exatamente. tem que ser muito bem feitinho, senão você Exato. acaba arrumando uma infecção. Você tem que ter um cuidador que entenda quando o cheiro daquele xixi é um cheiro de infecção. Porque o Uhum, idoso, ele não sente que está ardendo, ele já está com a infecção no cérebro e ainda ele está achando que não está com infecção, né? uhum, Então, eu acho que a profissão de cuidador foi uma profissão muito, como eu vou te dizer, vai, eu sou cuidador, sou cuidador, sou cuidador. Mas falta, por exemplo, quando eu falo assim, olha, se você der a mastigação, uma pessoa com paralisia cerebral ou que está com a mobilidade ruim, você tem que fazer um exercício aqui, ó, aqui, para a alimentação descer melhor. Que tudo isso a uhum, gente aprende com todos aqui, né? Físio, fono, todo mundo ensinando a gente. Minha filha é físio. Ela trabalha no São Luís e 2 dias ela dá aqui. uhum. Ela vem trabalhar no voluntariado. Então, ela me dá um monte de dica. Olha, Bom. assim você faz na parte, né, de pegar, ó, pega assim para não estragar a tua coluna, não é? Uhum, Então, assim, uhum. esse cuidador, porque nós colocamos fralda em adulto de pé. Eu vou deitar um adulto para colocar fralda. Certo. A gente sabe colocar de pé. E rapidez. E adulto que puxa a fralda, a gente tem técnica com fita crepe. E a calcinha Uhum. por cima. A gente vai criando e essas pessoas, elas não têm a formação. Então, elas não sabem como agir. Eu não posso falar assim, olha, isso é um quadro disfágico. Uhum. Falei asneira, entendeu? Ou quando eu estou E fazendo um se é exercício, disfágico, meu É, é. quando eu estou fazendo um exercício de reorganização neurofuncional, ela não entende que aquele movimento que eu estou fazendo com a perna é para que aquela pessoa consiga uma maior mobilidade, entendeu? Uhum. Ou da medicação, a importância que é aqui, todo mundo que toma medicação aqui tem que ter a receita aqui, né? É uma responsabilidade. E você tem que seguir os preceitos direitinho que está na receita, né? Outro dia eu vi uma receita assim, sertralina à noite. Falei, gente, eu tô louca. Eu ouvi algum neurologista dizer que sertralina não pode ser dada à noite. Aí questionei a família. Eu não dou a Uhum. medicação da noite, ela tomava na casa dela. Mas questionei. Vira o familiar e fala assim: ah, mas lá no SUS ele só repete essa receita há anos. Quer dizer, que há anos vocês estão dando o remédio errado. E ela tinha um problema de sono. Então, o que que fiz? A sertralina é seratonérgico. Então, ela ficava desperta. Aí enchiam a É, cara dela de neuleptil, alguma coisa. Então, você dava o opositor. Eu falei, entendi. agora não pode tirar a sertralina de uma vez, vocês vão ter que tirar devagarinho. Pagar, né? Mas vai conversar com o médico aí. Qual foi o primeiro que errou? E todos os outros repetiram a Vieram receita. repetir. Ainda Nossa. põe meu carimbo CRM, entendeu? Bom, Uhum. né? Não presta atenção. Eu presto atenção nesses detalhes. O excesso de medicação. Às Uhum. vezes o idoso está cambaleante, é de tanta medicação. Indicação. E essa cuidadora, ela não tem esse feeling. Não tem. Uhum. Porque se você dobrar um remédio para ele dormir, ele vai passar o dia inteiro seguinte imprestável. Imprestável. Quem mandou você dobrar a dose para você dormir? Ter Uhum. responsabilidade? É. Entendeu? Então, Quantos não casos a tem. gente não vê de denúncias, né? De cuidadores que acontece isso, né? Da Pois é. Eu medicamento. falei, Mas, e quando acontece, por exemplo, o contrário? Os filhos prestam atenção e tudo mais, mas assim, o pai ou a mãe idosa fica numa demência que começa a ficar raivoso, começa a é, xingar. Por sim, mas acontece exemplo, muito. o pai é mais alto que a filha e vai para agredir. Como, Sim. como é que
tem que fazer nesses Aí eu casos? sempre oriento isso. Infelizmente, temos que institucionalizar. Eu não gosto, eu acho que a família tem que levar até onde dá. Mas chega uma hora que, às vezes, não tem o que a família fazer, entendeu? Não tem. Às vezes sobrou só uma filha, ou sobrou só um neto, ou sobrou só alguém que está cuidando daquela pessoa, e aquela pessoa, às vezes, ela põe a vida dela e a vida do outro em risco. Aceite de gás. Uhum. Acontece isso. Já ouvi casos, entendeu? De ligar o gás. A sogra da minha irmã mesmo, tivemos que instituir, até com 90 e poucos anos. Meu cunhado chegou, ela estava com 1 litro de desinfetante dentro da geladeira, porque era o suco dela, Olha suco isso, verde, meu tá? Deus. E aí, isso, ela tinha uma cuidadora, só que a cuidadora estava lá fora, mexendo numa Uhum. roupa, e o meu cunhado chegou. Aí, onde ele chegou, ela está coando o café junto com o leite e a panelinha Uhum. do cachorrinho de plástico no fogão, tá bom? Assim, então, já perdi o limite, né? Eu nem Mesmo Uhum. a senti a cuidadora, calça, depois, mas tá meio... mesmo a Mas seria um Alzheimer mais avançado, porque o Alzheimer mais ele tem avançada. várias fases, né? Sim, mas é avançado. Então, assim, não tem mais o que fazer. A gente levou até o que deu, né? Uhum. E às vezes ele falava, eu estou me sentindo culpado. Eu falo, não tem que se sentir culpado, porque chegou no teu limite também, Uhum. né? Uhum. Você vê, se ela está com 92, ele está com 70 e pouco, né? É. E então, assim, outros familiares não querem cuidar. Ótimo, então não vai sobrar só para um também, porque você também não tem estrutura para tudo isso, não é verdade? Uhum. Então, É. assim, procuramos um melhor lugar, fizemos uma seleção de um lugar onde fosse só feminino, que tivesse bastante atividade, entendeu? Uhum. E Uhum. lá mesmo ela se jogou 2 vezes da cama, tá? Porque ela quer sair. Ela resolve que ela quer ir dançar e foi, uma hora quebrou o ombro. E a gente sabe que não é culpa da instituição, que é bem do Uhum. temperamento dela, né? Entendi. E você vê, começou assim, como eu vou te dizer, há uns mais de 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, era o Dia das Mães, e eu fui na casa da minha irmã, e eu falei assim, ai, feliz Dia das Mães! Ela falou, nem sei o que eu estou fazendo aqui, não gosto de Dia das Mães. E era uma mulher alegre, eu falei, "Ih", começou mal. Tem alguma coisa Naquele dia, errada. é, aí depois, logo em seguida, ela teve uma convulsão, né? Já estava com Uhum. algumas zonas entupidas no hospital, teve uma convulsão. E daí a coisa começou a decair, entendeu? Mas mesmo assim ficou bastante tempo. Mas é o limite da família. É. Por exemplo, ela não conhece mais ninguém. Ela confunde, ela fala para o meu cunhado: meu filho tem cabelo, você não tem. Você é meu É. filho, não. Minha Entendeu? sogra dizia que o marido era o pai dela. É. É. Então, assim, eu acho que já até judia do emocional da família, né? Sim, Quando eu muito. penso que nesses momentos, Ana, quando o emocional da família fica muito abalado e você acaba matando as relações familiares, está na hora de você tomar uma posição, né? Que nem sempre eu acho que deve ser uma coisa fácil, entendeu? Não é uma coisa fácil de se tomar essa decisão, mas é uma decisão em prol da saúde mental dos outros Uhum. também, né? Claro que sempre procurar um lugar bem adequado. A gente percebeu que não adiantava. Ela levantava à noite, a cuidadora tem que dormir, Deus, senão a mulher pode passar a noite inteira de plantão. E Também. financeiramente acaba não sendo viável. Porque se você tiver que colocar uma cuidadora de dia, uma cuidadora de noite, uma cuidadora de final de semana, mais todos os gastos que essa casa dá, fica mais viável você colocar numa clínica. Porque às vezes também não tem o fator econômico aí. Nem A todas as minha famílias sogra está com conseguem. 94 anos e está assim. Só que ela não está com Alzheimer, ela não está com demência. Só que ela não consegue andar com andador, ela vai bem devagarinho. E ela não, às vezes não quer tomar banho, às vezes não quer usar fralda. Sim, E sim, aí a família rebeldia. tá Porque é complicada. rebeldia, né? Sim. É. É E aí você vai... difícil, não é fácil, né? Você tomar a decisão. Eu acho que quando o ambiente familiar acaba sendo muito afetado, está na hora de tomar uma decisão, né? Tomar posicionamento, né? Procurar E um o lugar conselho que a senhora daria era a pessoa procurar um lugar adequado mesmo para colocar a pessoa. Adequado, sim. Ver o máximo limite, porque às vezes assim tem a turma do contra, né? Não, não vamos internar. Bom, então você vai cuidar?
Não, né? Então, porque eu posso ser do contra, mas eu também não vou cuidar. Ah, mas eu não posso. Ah, então você não seja do contra. Não é? Porque assim, é Uhum, fácil, né? Você fala, concorda? Você fala assim, ah, eu não quero que interno, mas você vai cuidar? Não, então uhum, vamos fazer uma votação adequada, né? Porque se quem está sendo contra for cuidar, ok. A gente vai lá e uhum, visita. uhum, Nem, não funciona assim. O que é é, do contra é aquele que quer primeiro se livrar. Mas como o sentimento de culpa dele, eu falo que o SC, né? O sentimento de culpa dele está muito alto. Ai, eu sou contra. Para, mão. Você vai cuidar, então cuida. Vai cuidar, uhum, não. Entendeu? Não Assim, cuida, não. é complicado. é. Doutora, que a senhora indicaria para a gente está falando aqui, né, sobre o idoso, o que seria mais adequado hoje, a gente pensar na saúde Então, e não temos dois passar aspectos, né? por essa situação, é. A saúde física e a saúde mental, né? Que Uhum, eu acho que uhum, são duas coisas. A física não temos muito o que fazer, né? Estamos nos laboratórios da vida, né? É o que eu uhum, te falei, eu gostaria muito que todos os idosos fossem tratados pela ortomolecular para não sobrecarregar mais esse organismo. Só uhum, as medicações que fossem realmente necessárias, né? é, Mas a gente não pode. Então, uma boa qualidade de vida com atividade física, uma boa alimentação, né? Tudo uhum, bem, ele não gosta de academia, vai fazer yoga, fazer qualquer coisa, caminhada, ter função. Ele uhum, precisa ter função. A outra virou minha funcionária, deixa ela virar minha funcionária. Ela vai ficar dobrando roupa o dia inteiro, deixa ela dobrar roupa. A gente vai dar outra atividade para ela fazer depois. Eu sim, acho que o idoso, ele fica muito sem função. Aí eu falo que a vaca vai para o brejo, entendeu? uhum, Sem uhum, função. Eu acho que para essa velhice ser saudável, ele tem que ter função. E sim, como ter essa função? Por exemplo, abrimos esse espaço para que ele venha e faça todas as atividades. É claro que a gente encontra as resistências aqui. Eu não vou fazer yoga. Falei, por que você não vai fazer yoga? Estou afim. Falo, vai sim, que é para a sua saúde, você vai uhum, ficar bem. Olha como a nossa professora de yoga está com o corpo legal, é toda agitadinha. Ou quando a gente vai fazer um passeio, nós estamos do lado do museu, né? Que fala que o museu é meu quintal. Vamos dar uhum, uma volta no parque? Quero andar. Ah, vamos sim. Olha como o dia tá bonito. Vamos lá, a gente vai tomar uma água de coco. Aí eu dou sempre uma recreação junto, né? certo, Tomar uma aguinha de coco, os homens jogam uma bolinha, joga junto com os meninos. Ah, legal. outra coisa que eu acho fundamental, é a interação com gente mais jovem. Eu acho que Maravilhoso. isso é muito importante, entendeu? Sim. Muito importante, porque, por exemplo, eles chamam de vô. Vamos Uhum. supor, se eu tenho algum deficiente de 20, 25 anos, eles chamam os meus idosos de vô. E eles atendem Maravilhoso. como vô mesmo, entendeu? Uhum. Então, assim, Uhum. eu falo assim para o Arthur, vai jogar com o Ricardo para mim, né? E o Ricardo tem 67. Vai jogar com o Ricardo. Aí o Arthur vem para mim, ele não está entendendo o dominó. Falo, mas você vai ensinar, que ele já tinha Uhum. aprendido, só que ele esqueceu. Então ele fica lá um tempo tentando jogar aquele dominó, um joguinho de memória, entendeu? Maravilhoso. Eu acho que isso é fundamental. A gente aqui no Conexão, na Conexão Melhor Idade, a gente fala muito sobre a intergeracionalidade. Eu acredito muito nisso, em todos os, não só na questão do idoso, mas dentro de empresas, tudo. Acho que dá Tudo. importância dessa troca, né, professora? Porque eles podem não ter algumas tecnologias, mas eles têm vida, eles têm vivência, Uhum, uhum, né? Isso também eu acho que é uma coisa muito desprezada. Eu não desprezo, não. Falo quando idoso fala, fica bem quieto escutando, porque eles têm vivência, eles uhum, têm a sabedoria da vida. exato. Então, às vezes, eu lembro das coisas que minha nona falava, que meu nono falava, entendeu? Ela falava Uhum, assim: não fica com o pé no chão, que faz mal. Né? Então, na medicina antroposófica, eles dizem que quando a gente resfria a nossa parte embaixo, você esquenta a cabeça. Então, uhum, seria a troca, né, da temperatura do organismo. Então, era uma verdade, né? uhum, E então ela falava assim: Páscoa Marcolina, né, que seria março, mundo em Rovina. Falei isso para os meus filhos ontem. Predestinação, isso falei, não, a nona que falava que quando a Páscoa caísse em março,
o mundo não estaria bem, ele estaria todo desconcertado. Meu filho falou, o pior é que tá, né? Eu falei, pois é, nem a nona tinha razão, né? Então, assim, eu acho que ele é pouco ouvido também. Deixa ele Também, contar 500 vezes aquela história. Qual é o problema de você ouvir? As pessoas não têm exatamente. paciência, É. né? Então, ele vai contar. Hoje, daqui 2, ele conta de novo. Ah, eu fico escutando como se fosse a primeira vez, entendeu? Porque Que legal. ele tem aquela perda da memória e é tão importante para ele estar conversando com você, né? Ele Então, assim, está vivenciando aquilo, né? De, tudo tem de idoso que novo. quer. Você sabe que eu estou até lendo a Bíblia de novo, que tinha me passado, né? A Bíblia. Tem idoso que Uhum. quer falar da Bíblia. Ai, como que Ai, Jesus que legal. multiplicou os peixes? Aí eu vou lá ler. Eu Uhum. abro a Bíblia e leio para ele. Ele fala assim para mim: Você lê para mim? Eu falo, leio, porque eu já não estou enxergando, essa letra é muito pequenininha. É a Bíblia normalmente, né? É, no Aí eu início. leio. Aí eles falam: Olha, você viu como ele era sábio? Multiplicou os peixes. Acho que ele dividiu tudo em pedacinho e deu um pouco para cada um. Olha a Legal. cabecinha. Então, assim, vou ter que ler a Bíblia, né? Outro dia uma me perguntou assim, fala assim, você sabe que Jesus andou sobre as águas? Eu falei assim, sei. Eu lembrava da passagem, né? Sei. Uhum. Sabe por quê? Ele quis provar que a gente pode muita coisa. Ó, uma sabedoria, gente. Exato, é muito aprendizado. Com Sabe? É. Então, assim, certeza. e eu acho que isso não é, em hipótese alguma, as pessoas não têm paciência para ouvir. Não Eu pode vejo ser que assim, desprezado, né? já falou, tá repetindo tudo de novo. Aí eu faço assim, olha, você vai chegar lá, né? Uhum. Não é uma praga, mas é Pessoas quase, entendeu? esquecem, né, que elas vão Você vai ficar envelhecer. assim, né? Exatamente. E que Não é? bom que você está envelhecendo, porque você está vivo, não chegou, né? É. Você tá... Nossa, é a mesma coisa que perguntar para aquele senhorzinho. O que que você faz para viver até 102? Não, não morri, estou vivo, né? É só não Exatamente. morrer, É né? bem isso. Então, acho que é bem isso. Outra coisa também, as proibições para os idosos, né? Ai, não pode Uhum. isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Tudo tiram deles. Não pode mais doce, não pode mais beber aquela pinguinha que ele gostava, não pode sair, não pode comer um baconzinho, que baconzinho é vida. Se é comer carne é ruim, porque se tomar, comer chocolate. Para de proibir ele de tudo, coitadinho. Não me Uhum. basta que já, por exemplo, a própria vida, né, que não te deixa você comer até mais tarde, que você passa mal da digestão, né? Aí Uhum. não pode nada. Então, assim, se ele tinha aquele hábito, eu nem gosto de bebida, não, porque eu sofri bastante com bebida com meu pai, mas assim, se ele tem aquele hábito de tomar a pinguinha dele, não é alcoólatra, nada, se ele tomar, não vai fazer nada, que já tinha que fazer, já fez, entendeu? Uhum. Então, eu acho Uhum. que essa retirada também de tudo. Daí, e outra coisa que eu falo das clínicas, das casas de repouso, clínica, o nome que quiser chamar. Eles também cerceiam muito a individualidade deles. E Uhum. a individuação, que são coisas diferentes, né? A individuação é o ser e estar. Ele é, mas ele está idoso. Você Entendi. não pode tirar tudo dele, Deus. Entendeu? Ele já Uhum. perdeu a casa dele, ele está naquela instituição. Então, ele tem que ter uma certa autonomia. Como trabalhar essa autonomia? Dele cuidar da roupinha dele ainda, dele ajudar um outro idoso que está numa situação pior, Uhum. entendeu? Essa clínica que a sogra da minha irmã tá, ela faz muito essa interação. Tem festa de carnaval, festa de Páscoa, tem festa da família, porque isso não tira dele tudo, né? Eu acho assim, tem que manter o porta-joias com as joinhas que eles gostam, Uhum. né? Aquele respeito à individuação dele, né? A individualidade, porque ele só está idoso, ele não é, entendeu? Entendi. Ele está no momento idoso, mas o eu dele trabalha, né? O eu dele está ali, querendo produzir, querendo fazer alguma coisa, Uhum. dentro do limite dele. É o que eu te falei, vai de cada um. Mas isso é outra coisa que eu me pego muito. Falo, eles bloqueiam muito, eles cerceiam demais. Se eu for a idosa lá, eu vou brigar, tá? Ah, gente, eu vou brigar tanto que eu já estou me preparando, né? Tudo que eu vou brigar, né? Porque eu sou uma virginiana nata, eu gosto das minhas coisas organizadas, se bagunçarem minhas coisas, já estou me preparando.
Aliás, eu estou deixando até algumas coisas escritas, que eu não quero que faça, que eu vejo que tá errado, entendeu? Uhum. Me respeita, né? Que Doutora, assim, às vezes, ó, por exemplo, aquele idoso adora uma novela. Eles tiram a novela, quer que vai dormir às 7 da noite? Que inferno, deixa ele assistir a novela das 9. uhum, uhum. Aí o que que ele vai fazer no dia seguinte? Ir para o banco trabalhar? Não vai. Deixa ele assistir. Não, esse regime me deixa um pouco. Tem que comer 6h30 da tarde, 7h30 tá todo mundo na cama para todo mundo ficar sossegado. E ele não tem vida, sinto muito. Tem que respeitar. Eu Uhum. sou noturna, sempre fui. Ah, alguém me coloca às 7h30 da noite na cama, eu vou arrumar uma encrenca, entendeu? Eu gosto de dormir de Ai, manhã, né? E uhum. eles querem de manhã dar banho. Eu não gosto de acordar cedinho, mas eu acordo porque eu sou obrigado. Mas eu não gosto, né? Mas assim, já quer dar banho? Quer resolver tudo para eles. E a individuação desse cara, que ele estava acostumado a levantar 10 horas, ter a rotina dele, né? E depois ele ia dormir mais tarde. Ah, não. Sabe, eu acho que isso pesa muito, gente. É uma coisa a se pensar, sabe? É, Uhum. é falta de respeito isso para mim. Exato. Falta de respeito à Sol, você tem individualidade. mais alguma Ah, pergunta para falar para ela? não, eu queria só agradecer muito esse Foi bate-papo, ótima a adorei entrevista. conhecê-la, Ah, muito você tem que vir bom. conhecer aqui o espaço da gente. Eu vou marcar um A dia. E aí, própria, Quero, a me, gente vai a mesmo. própria instituição é uma casa, entendeu? A me própria dá o instituição, endereço, ela deixa o endereço para eu as passo para pessoas que vocês. quiserem, precisarem, né? É, E, pode vir. A gente não tem horário de visita. Às vezes eu fico dando uma enrolada com vocês aqui embaixo, porque eles estão em alguma atividade que eu não posso subir, mas certo. sempre eu consigo dar uma atendida em vocês por aqui. Legal. Até para conhecer o modelo, que o modelo é uma casa. Na verdade, é uma Certo. casa adaptada, né? Entendi. Então, eles se sentem em casa. Sabe o que os autistas faziam na pandemia? Colocava a mochila na porta e queria vir. Missão de vida que Exatamente. você quer. Eu nunca tive ninguém deficiente na É o família. seu propósito, né? De É vida, né? propósito, De é. vida. Gente, tem que Então, ter veio de gente que lá tem e. essa mentalidade, né? Porque se É, ninguém quiser fazer o que é mais Uhum. difícil, É, vai fazer quem? fica difícil, né? É. é. Mas é isso aí, pessoal. Ah, Quero muito que vocês venham obrigada. conhecer aqui, tá? Venha Muito conhecer. Vamos obrigada. marcar Eu de vou. visitá-la. Se eu Gostamos É. muito puder do seu ajudar, né? trabalho. Que eu puder ajudar vocês, se precisarem de mais alguma coisa, Uhum. Doutora, muito obrigada. Adorei, adorei conhecê-la. imagina. Me Estamos dá aqui. só o endereço, quer dar o endereço Eu vou do. passar, vou te passar. É Rua Costa Aguiar, 1302. Certo. Tá gravado aqui para o pessoal e quem Tá? quiser conhecer o Qualquer coisa pode espaço. passar meu telefone, manda me adicionar no Zap e Tá a gente vai certo. conversando, Tá tá? bom. Muito obrigada Valeu, mesmo. gente. Obrigada, Beijo. Adorei, Ana. Muito Giovanni. obrigada, Ana.